Vamos iniciar aqui a gravação. Vamos iniciar nossa gravação, que também a gente não pode ficar esperando todo mundo. Até que veio também que tem muita gente faltando na outra turma lá. Pode ter sido por causa da chuva, não sei. Mas também não vamos prejudicar os nossos que já estão presentes aqui, né? Então, antes de mais nada, vou abrir logo o compartilhamento da tela para não esquecer. Ai, meu Deus. Tela cheia. Vamos lá. Tela de vacilação, né? Então, gente, ontem, né, a gente já viu no nosso projeto, nós já criamos o nosso, vamos aqui no nosso roteiro para ver como é que já está o nosso andamento, né? Ontem a gente já fez a separação, né, dos nossos recursos que vamos utilizar no desenvolvimento do nosso projeto, né? Fonte, tudo mais, beleza. Alteramos o tamanho do projeto para que o mesmo se ajuste a qualquer dispositivo. Show de bola. Fizemos isso lá no nosso no config do Lua, né? Criamos já ontem, finalizamos por completo a nossa cena de carregamento. Então, se a gente abrir o nosso simuladorzinho aqui e dar um relaunch, a gente já vai ver que o nosso parte de carregamento está funcionando às mil maravilhas, né? Fazendo transição, tudo direitinho, a gente viu isso bem legal, né? Então, hoje, como a gente tinha já combinado ontem, nós vamos criar nossa cena de menu, e se tudo der certo, podemos iniciar até na nossa cena de tutorial. Mas até eu estava vendo, como o tutorial é uma coisa mais simples, tá? A gente pode até, o crédito também seria uma coisa mais simples, a gente pode depois pular do nosso cena de menu, a gente já pode pular para o nosso jogo propriamente dito, onde a gente vai perder, vamos dizer assim, perder um pouco mais de tempo no desenvolvimento dele, né? Então, a gente viu ontem, tá? Uma questão que eu falei, que como a gente vai trabalhar hoje no menu, o interessante é que a gente não fique sempre esperando carregar a cena de carregamento. É redundante, né? Então, para a gente evitar passar essa tela de carregamento, a gente vai lá no nosso main.lua e vamos mudar a primeira cena que o main.lua vai puxar, ok? Então, a gente vai lá no finalzinho em Go to Scene, tá? E nós vamos fazer a mudança de carregamento para o menu. Ele vai carregar cenas, menu, tá? Eu vou salvar aqui. A minha engine aqui já recarregou, não deu erro, porque o meu menu a gente criou ontem, já pelo menos com um plano de fundo, certo? Então, só para a gente relembrar aqui tudo que a gente fez, né, também aqui no nosso main.lua, né? Removemos a nossa barra de status do projeto, que a gente vê aqui que não tem data na hora, não tem sinalização de Wi-Fi, né? Colocamos aqui no menu, no main.lua, porque a gente viu que todas essas nossos chamadas de forma global, a gente tem que colocar, a gente tem que colocar de forma global no nosso main.lua, que aí ele consegue distribuir para todo o nosso projeto, em vez de estar tendo que colocar cena a cena, certo? Então, isso aí tá tranquilo. Deixa eu só salvar esse roteiro aqui. Salvar também, beleza. Então, a gente viu, né, que também nós temos aqui o nosso Composer, né? E a gente percebeu o seguinte, que a gente está utilizando o Composer Go to Scene, mas a gente vê que a gente pode criar uma transição também aqui. A gente não criou uma transição, né,
no a gente só criou a transição, se eu não me engano, foi ontem, né? No menu, deixa eu ver, ah, carregamento, carregamento.load. Sim, a gente criou ontem uma transição, né? Criamos a transição com um tempo de 300 milissegundos com o efeito fade, certo? A gente criou que deu aquela esmaecidazinha. No PDF, funciona também. Diz que tem que fazer o update na fiz, vou iniciar. Pode ser que seja até o drive do OpenGL, que às vezes ele reclama. E aí você tem que fazer uma atualização pode utilizar até o Windows Update para poder fazer a atualização do driver. Mas vai vendo aí, tá? Tranquilo, se precisar reiniciar. Vai estar gravado, aí eu posso te passar amanhã direto o código. É tenso. Mas aí, Luiz, tem tranquilo não. Tenta reiniciar a máquina, se não der certo, amanhã de manhã eu já te mando a aula gravada, tá? Para esse período aqui. Então, a gente viu ontem que a gente utilizando o Composer GoToScene, né? Que é o que faz com que a gente envie para ele, só um minutinho. Ele não continua abrindo o teu celular 2D, continua dando erro? Tá, beleza. Então, a gente viu ontem, né? Nós colocamos o Composer GoToScene, acrescentamos ele, né? O tempo de 300 milissegundos para poder fazer a transição e fizemos também o tipo de transição que a gente colocou. Se a gente for ver no nosso PDF, lá no Composer GoToScene, né? Ele tem exatamente aqui, ó, Effect, Time. Podem perceber que no nosso código, nosso código, o time veio antes do effect. Deixa eu dar um Alt Z aqui para quebrar a linha, peraí. Ctrl Z, Alt Z. Pronto, ficou mais fácil de enxergar. Então a gente viu aqui, ó, o meu time veio antes do effect. Não tem problema, tá? Diferente do que está aqui no PDF, que no PDF o efeito vem antes do tempo. Não importa, se eu colocar o tempo antes e o efeito depois, ele vai sair. E lá no PDF, se vocês quiserem depois brincar aí com o código de vocês podem ver alguns desses códigos, alguns desses efeitos que eu recapitulei com eles ontem, com vocês, tá? Os effects, tá? Só que eu percebi depois que esse meu PDF, ele não está totalmente completo. Faltam alguns efeitos que podem ser também utilizados, que são esses aqui. Aí a gente recolhe novamente ao nosso amigo documentação, tá? Então, lá no site da documentação do Solar 2D, na biblioteca de Composer, né? No GoToScene, ó, aí tem aqui, ó, você procura aqui GoToScene. No GoToScene ele mostra exatamente, ó, a Composer, né? Chamando a biblioteca Composer, aí GoToScene, nome da cena e aqui as opções. Nas opções tem todos esses são os tipos de efeito. Aí você bota o tempo, né? Você tem o efeito, o tempo e alguns parâmetros, tá? Desse primeiro momento até agora a gente está utilizando o que? Os efeitos e os tempos. Deu certo? Show, maravilha, maravilha. Então, aqui quase todas essas transições que são possíveis, eu coloquei no slide. Mas tem essas daqui, ó, essas outras 4 que eu esqueci, que são o slide left, o slide right, o slide down e o slide up. Que se a gente for traduzir para o português aqui, ó, ele empurra a cena atual vindo da esquerda, empurra a cena atual vindo da direita, empurra a cena atual vindo de baixo e empurra a cena vindo de cima. Também é um efeito bacana. Então, aqui estão todos os valores
que são em strings, né? Para a gente poder fazer esses efeitos de transição da nossa tela, de uma cena para outra, beleza? Então é só para complementar que lá no meu PDF que eu passei para vocês, estão faltando aquelas 4. Se vocês quiserem depois testar no código de vocês, fiquem à vontade, é bom fazer isso, não tiverem um tempo livre para poder ver isso aí, tá? Então, continuando aqui no nosso código, certo? A gente fez isso já, o nosso carregamento Lua, a gente não vai mais trabalhar aí, tá? Tá completo, show de bola, lindo e maravilhoso. Vamos agora trabalhar no nosso menu, tá? Hoje no menu, o que a gente vai criar? Nós vamos usar esse mesmo logotipo de fundo, que já está carregado aqui, certo? Que se não carregar, na hora que eu abrir agora o menu .lua, nós vamos ver o carregamento novamente, que é o carregamento padrão que a gente fez, que nem aqui, né? Nós vamos chamar o objeto de display, que no caso vai ser uma imagem, né? Puxando lá de recursos, background, imagens que a gente já separou ontem, certo? E vamos adicionar os nossos botões, e os nossos botões nós vamos dar funcionalidade a eles para que eles possam fazer o chamamento das cenas, né, de jogo, de tutorial e de créditos, tá? Então hoje eu quero finalizar por completo essa parte do menu, tranquilo? Então, ontem eu tinha falado daquela questão de produtividade, né? Vamos lá agora, já fiz até, já fizemos. Já botamos agora o cenas.menu. Quem quiser fazer no seu aí, estiver fazendo o código em paralelo aqui, o que eu estou passando, façam isso para evitar de ficar toda a vida carregando a cena de carregamento, tá? Então, primeiro ponto da minha checklist pessoal foi mudar o main.lua, o menu. Beleza, correto, está feito aqui. Próximo passo, nós vamos agora abrir o arquivo menu.lua e vamos inserir um fundo, tá? Deixa eu fechar aqui, carregamento, deu para bola. Vamos abrir agora o menu.lua, tá? Então, no menu.lua, a gente já inicia com aquele nosso texto padrão, que a gente vai utilizar, a gente vai reutilizar, vai reciclar ele também para os nossos demais cenas, né? Então, inicia lá, local composer, require composer, vamos abrir a biblioteca do composer, como a gente sempre disse, puxando uma biblioteca que não é nativa, tá? Por isso que a gente tem que iniciar isso. Vamos criar a nossa variável de cena, composer, new scene, e vamos criar a cena menu, tá? Então, basicamente, essas duas variáveis que nós criamos e essa função aqui até o final, elas são padrões. O que não está sendo padrão aqui? É só isso aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. É só isso aqui. Então, de padrão, depois a gente vai replicar toda essa parte aqui para a nossa cena de tutorial, para a nossa cena de jogo e para a nossa cena de créditos. Lembrando que a gente tem que só mudar o valor aqui dessa cena, dessa variável local, cena menu no caso aqui. Quando for lá no outro, a gente vai colocar cena tutorial, cena crédito, né? E cena jogo. Beleza. Aqui o content high e o content o widget e o height, para a gente utilizar 100% de largura e altura, e aquela variável do meio x, meio y, que também é padrão, tá? Isso aí já está batido. Então vamos começar aqui a nossa brincadeira. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai adicionar o fundo, tá? Eu tinha colocado o fundo aqui, mas se eu der um Ctrl S, o fundo vai sumir, tá? Vamos fazer passo a passo, como a gente está fazendo todo o santo dia. Então, colocar o fundo é o nosso primeiro objetivo aqui na nossa cena de menu. Então, vamos lá fazer daquele jeitinho. Eu estou sendo, nesses primeiros momentos, estou sendo um pouco chato, estou repetindo demais alguns conceitos, mas é só para a gente ter
100% de certeza do que a gente está fazendo. Até essa questão da digitação, de eu chegar, copiar, colar, é uma forma de a gente fixar o que a gente está vendo, tá? Ainda bem que repete. Isso. Eu acho que vai fixar. Nesse primeiro momento, essa coisa de repetir, 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 vai ser tipo um mantra que vai entrar na cabeça de vocês. Tem noite que eu sonho com código, né? É impressionante. Então, vamos lá. Vamos criar a nossa variável local com o nome de fundo, como a gente tem feito. Local, fundo, display, ponto, new image rect, né? E aí ele vai fazer aquela velha pergunta pra gente: qual é o pai dela, aqui ao grupo que ela pertence, a localização dela, eixo X, eixo Y. Beleza, vou apagar como sempre, eu apago tudo isso para não atrapalhar a gente, tá? Então, qual o grupo que ela pertence? Cena menu, certo? Essa cena menu que a gente criou aqui. Cena menu, já sugeriu para mim, porque já está como já foi digitado, é parecido com o Excel, né? Que a gente começa a digitar, ele já sugere pra gente. Então, depois de cena menu, eu tenho que colocar a localização aonde é que está o meu fundo. A gente criou aquela pasta recursos, né? Dentro de recursos a gente tem a pasta de imagens, e dentro da pasta de imagens a gente tem o nosso background.jpg. Lembrando sempre que tem que estar com o nome de acordo com o que está dentro da pasta e a extensão também. Se é JPG, é JPG, se é PNG, é PNG. Não podem confundir, senão vai dar erro no carregamento, certo? Então vamos lá. Recursos barra imagens barra background ponto jpg, certo? A vírgula, inimigo da vírgula, e aí posição X e posição Y. No caso, eu quero que ele preencha a tela toda, então eu só vou botar X e Y, tá? Feito isso, eu defini aqui o que eu quero, a largura e a altura dele e de onde ele veio e qual ao grupo que ele pertence. Como sempre, a gente vem aqui e faz o fundo.x, que vai ser a posição dele no eixo X. Aqui eu quero que ele venha para o meio X, que a gente já sabe que ele vai posicionar bem no meio do eixo X, e o outro é o fundo Y, que ele vai colocar o meio Y para se posicionar também com o eixo bem do meio. Feito isso, olha, tá vendo a coisa? Já deve ter esquecido alguma vírgula. Cena menu, recursos. Aqui ó, foi digitação. Imagens. Imagens. Eu quero imagens. Vamos dar um reload aqui. Erro. Dispatch event. Attempt to local fundo. New value traceback. Imagens. Background. Tá faltando um N aqui, ó. Que é em tempo real. Tempo real. Pronto. Aqui é as rateadas em tempo real. Até para funcionar como case de como não fazer. Foi mal, galera, que às vezes eu fico um pouco nervoso de estar apresentando isso. A gente tem tudo na cabeça, mas de vez em quando dá uma rateada dessa. Então aqui ó, primeira coisa, colocamos o nosso fundo. Segundo parte que a gente vai criar agora seria o nosso texto. Tranquilo, vou colocar aqui em cima o nomezinho menu, tá? E vamos lá ver como é que vai ficar. Dou um espaçozinho aqui, opa, aqui não, aqui garoto. Eu gosto sempre de dar esses espaços aqui para a gente poder deixar o código bem limpo, não ficar aquela coisa assim, uma em cima da outra, que aí depois fica até difícil da gente visualizar, né? Então vamos lá criar nossa variável local de texto menu, tá? Texto menu, display new text, display ponto new text, ele
E aí vamos colocar cena menu, a string, a localização no eixo X, no eixo Y, fonte e tamanho da fonte. Cena menu, tá? Vírgula espaço, o texto, muito importante, que muitas vezes eu já esqueci. A localização X, eu quero bem no meio X, tá? A posição Y, tá? Eu quero que ela fique 15% da altura dela, mais ou menos por aqui. Isso eu estou dizendo já, esses 15%, porque como eu falei, eu já andei fuçando, então eu acho que nessa posição fica bacana, mas isso vale cada um de vocês. No de vocês, se vocês estiverem desenvolvendo aí, o meu celular que eu estou usando no meu simulador é o Galaxy S21 da Samsung, ó, viu? Samsung Galaxy 21. Se vocês estiverem utilizando algum outro, um projeto de vocês, se vocês quiserem botar uma posição diferente, fica à vontade de vocês. Contanto que o código carregue direitinho, mas do jeito que está aqui, tá? Então eu quero que ele fique 15% no eixo Y. Então eu vou colocar Y vezes 0.15. Y vezes 0.15. Isso me dá 15% do eixo Y, tá? O new para front, que a gente ainda está utilizando uma fonte padrão, e vou botar 200 de tamanho de fonte, beleza? Salvei, tranquilo, apareceu o meu código, o meu texto menu. Só que assim, branquinho, né? Fica legal. O que a gente faz? Vamos lá colocar cor nele, né? Então a gente puxa aqui, ó, texto menu, que é a variável que a gente criou, 2 pontos, que é o chama, set fill color, tá? E aí no caso vamos preencher ele com preto, para ficar parecido com o que a gente colocou no nossa tela de carregamento. Então 0,0,0. Salvar, tranquilo, beleza, show de bola. Até aqui tranquilo, né? Qualquer dúvida, só chamar. Pode interromper a aula. Não tem ensinando, professor, pode interromper. Estamos aqui para... Nossa turma reduziu. Nós estamos só aqui nós temos tempo, aproveita. Então vamos lá. Colorir o texto, tranquilo. Vamos marcar aqui. Coloquei a cor do texto, beleza. Aí, próximo passo que eu vou fazer aqui com vocês, nós vamos criar um bloco, tá? Nós vamos criar um bloco aqui, para dentro dele a gente poder colocar nossos botões. A gente vai criar um blocozão, onde vai utilizar, nesse caso, para ficar mais bonitinho, a gente vai utilizar um rounded rect, ou seja, um retângulo arredondado, que aí ele vai funcionar como um bloco. Beleza. Então, vamos lá, criar o nosso bloco. Local, bloco, deixa eu subir aqui o código que fica mais fácil vocês visualizarem. Pronto. Local, bloco, display, ponto, new, rounded, bracket, certo? Mesma coisa de sempre. Pi, eixo X, eixo Y, largura, altura e por último o arredondamento. Vamos lá. Pi dele, cena menu. Meio Y ou meio X, meio Y, que eu quero ele bem centralizado no meio dos dois eixos. Meio X, meio Y,
Ah, aí eu quero que ele preencha 80% do eixo X, ou seja, daqui para cá, a largura dele, e uns 50% mais ou menos de eixo Y. Vai ficar mais ou menos com essa altura aqui. Então vamos lá. X vezes 0,8, X vezes 0,8, que dá os 80%, e o Y vezes 0,5, ou poderia utilizar meio X, meio Y. Se eu vou usar 0,5, eu posso usar meio Y. Meio Y. Tá? E por último, o arredondamento. No caso aqui eu vou botar 100. Vou dar um Ctrl S. Tá aqui o nosso menu. Tá? Belezinha. Tá legal? Tá legal. Pode ficar melhor? Com certeza pode. Vou dar uma dica. Vamos botar um alfa para dar aquela transparênciazinha nele. Então eu venho aqui, ó, bloco, ponto, alfa, né? Igual, lembrando que 0 é totalmente transparente, 1 é totalmente visível. Então a gente pode trabalhar nesse meio termo. Então, deixa eu ver aqui, 0,5 meio termo aqui, vamos ver como é que fica. Deu uma esmaecida legal. O que vocês acham? Vamos puxar um pouco mais para o branco ou vamos deixar com essa corzinha mesmo? Vamos ver aqui, por exemplo, 0,7. Eu acho que um meio termo entre esse e outro tá bom. Tá pronto. 0,6 eu acho que fica bacana, tá? Então, no nosso bloco que a gente criou agora, né? A gente fez a criação desse nosso bloco. A gente adicionou com eixo meio X, meio Y, que está bem centralizado, e largura dele a gente colocou inicialmente em 80% dele de largura e 50% dele de altura, ou de altura. Deixa eu só ver que coisa se vai ter diferença aqui. Y vezes 0,5. Não, é isso mesmo. É o meio Y, meio X, tanto faz. É isso mesmo. Pode deixar aqui meio Y mesmo, tá? Pronto. Não teve tanta diferença. Como eu falei, vamos colocando o alfa para dar um visual bem bacana. Eu coloquei em 60% de transparência. Beleza. Tranquilo e calmo. Até aqui, tudo bem. São todos os conceitos que a gente viu de display. Tá tudo certo, tudo correndo na beleza. Vocês aí também, pelo jeito, tá dando certo o código de vocês, tá? Próximo passo que nós vamos fazer, nós vamos criar os nossos botões, certo? Vamos criar o nosso botão de jogar, nós vamos criar o nosso botão de tutorial e nós vamos criar por último o nosso botão de crédito, tá? Então assim, ó, como é que eu poderia representar esses meus botões, tá? De uma forma que fique bacana também, combinando com esse meu layout aí. Eu posso utilizar mais 3 objetos arredondados, mais 3 retângulos arredondados, que daria um visual legal, certo? Mas se quiserem colocar uma imagem em branco de um botão que você acha, também você pode fazer, certo? Nós estamos trabalhando aqui com os conceitos. Como eu sempre disse, como eu sempre costumo dizer para as pessoas assim, tu sabe mexer no Photoshop, por que tu não trabalha com arte? Cara, uma coisa é você dominar a ferramenta que tu está trabalhando, outra coisa é tu ter aquela tua mente bem
para arte, para criação. Eu, infelizmente, não nasci com essa parte da criação. Eu tenho que, às vezes, pedir ajuda da minha enteada, que ela tem esse veio artístico. Então, ela me ajuda bastante quando eu quero fazer alguma coisa do tipo. Inclusive, eu peço a opinião dela do que ela está achando, da minha esposa também. Então, basicamente, assim, esses layouts que nós vamos encontrar aqui hoje são tudo quase que um brainstorm de ideias que eles vão passando para mim. Então vamos lá. Se eu já sei que eu vou criar mais esses 3 botões e eu vi que a melhor forma de representá-los seria com os nossos retângulos com os cantos arredondados, primeiro passo, nós vamos criar o primeiro botão, tá? Que vai ser o botão jogar, tá? Então, qual seria a predefinição para a gente poder criar esse botão? A gente vai definir uma largura, tá, do botão, que vai ser menor do que a largura do bloco, obviamente, porque afinal de contas ele vai caber aqui dentro, ele vai ficar aqui um, aqui vai ficar o outro e aqui vai ficar um outro, certo? Para que ele fique dentro do menor ou igual a 80%. Eu acho que é melhor menor que 80%, mais ou menos um 80%, menor do que 80% dessa largura aqui, tá? Então a gente vai fazer referência a essa largura aqui. Então vamos lá, continuando, vamos criar agora o botão jogar. A gente vai criar 3 botões: botão jogar, botão tutorial e botão créditos. Vamos criar o primeiro botão jogar. Então vamos lá, local, botão jogar. Botão não, botão jogar, certo? Sempre aquela história do camel case, tá? Hoje eu vou até falar a respeito dessa questão do camel case, tá? Eu tenho uma coisa que eu vou passar para vocês. Quem tiver curiosidade depois para ver, é exatamente essa distinção da forma que o cliente utiliza Peraí, a distinção do... Me fugiu a palavra agora, gente. Deixa eu te mostrar, deixa eu dizer aqui. Isso aqui é uma coisa que eu já planejei mais lá pra frente. Não. Pronto, padrão de nomenclatura. É o padrão de nomenclatura de linguagem, tá? Isso a gente vai ver lá mais na frente. Então vamos lá. Botão jogar, mesmo esquema, começando com a primeira letra com a primeira palavra minúscula, a segunda já começa com a caixa alta, né? E vamos. Display. Ponto. New rounded bracket. Água, galera, todinha. E vamos lá. Nome de sempre, cena menu, porque ele pertence ao cena menu. Cena menu tá aqui ele, tá? Próximo, eu vou colocar agora a posição dele, tá? Posição do eixo X, posição do eixo Y, largura, altura e o arredondamento, que nem eu fiz no bloco, tá? Então eu vou botar aqui meio Y ou meio X, que eu quero que ele fique bem no meio da tela mesmo. Meio X. Para o Y eu quero 35% de altura, para ele ficar mais ou menos por aqui, ó. Como eu estou dizendo, esses valores que eu estou passando aqui são valores que eu já andei brincando durante o dia, tá? Mas de acordo com o que vocês estiverem trabalhando no projeto de vocês também, vocês podem alterar. Ah, eu acho que ficar mais legal, ficar mais bacana, mais para cima, mais para baixo. Com vocês, tá? Então 35% do eixo Y vezes 0,35. Vamos para nossa largura, nossa altura. Largura, como eu falei, que eu quero que ele fique dentro do bloco. Se eu sei que esse meu bloco ele tá
usando 80% do eixo X, eu vou querer que ele fique a 70% do eixo X, da largura dele. Então, X vezes 0,7, certo? E a minha altura, eu quero só que fique 7%, menos de 7%. Ah, não, menos de 7% não, 7%, porque se fosse 0,1 seriam 10%. Então eu quero 7% da altura dele, tá? Então y vezes 0,07, tá? Sempre que eu tenho um valor que for inferior a 10, né, eu tenho que colocar mais um zero e aí 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,6, 0,5, 0,7, 0,8, 0,9, tá? E por último, o radius, que é o arredondamento. Salvei, beleza. Tá ali o garotão, branquinho, essa altura aqui ficou bem legal. Mas, o meu fundo já é branco. Vou ter uma transparênciazinha. Posso mudar a cor do botão? Claro. Vou botar uma corzinha aqui para ele ficar destacado, ele se sobrepor assim, dá um tchan, assim pode-se dizer. Então, como a gente já sabe, vamos chamar o nosso querido set fill color. Então, botão jogar, chama lá a nossa variável, botão jogar, tá aqui ele, ó, já sugerindo pra gente. 2 pontos, set fill color, tá aqui o queridão, que eu já digitei, tá? Abre aspas, vou botar um azulzinho um pouquinho mais forte, então 0,0,0.6, padrão RGB, como sempre falo, 0 de vermelho, 0 de verde e 60% de azul. Vai ficar com essa corzinha que a gente está vendo aí. Tá ficando bonitinho, ficando bacana. O que a gente faz agora? A gente simplesmente vai repetir, né, o nosso código da mesma forma para os outros botões, tá? Mas é aquela coisa. Aqui em cima desse meu botão, eu tenho que colocar antes, né, obedecendo, já que a gente não está trabalhando com as camadas. Nesse ponto aqui ainda a gente não trabalha com as camadas. A gente tem que obedecer aquela nossa ordem lógica, né? Cima para baixo, que nem uma redação. Qual seria o próximo ponto, antes de adicionar outro botão? Seria eu criar o texto que vai ficar sobre o meu objeto botão. Seria texto jogar. Então, nesse mesmo padrão que a gente está utilizando, eu vou criar agora o texto jogar. Eu tenho o botão jogar, agora eu vou ter o texto jogar, tá? Então, vamos lá. Local, texto, jogar, certo? Display, ponto, new text. E aí ele vem com aquelas velhas opçõezinhas que a gente já está careca de lembrar. O pai, cena menu, deixa eu tirar esse caps look aqui, senão vai dar BO depois. Cena menu, tá? O texto, que vai ser jogar. Tá, esse meu shift tá ruim, por isso que eu fico ligando o caps look. Agora vai. Jogar, certo? É o texto que vai sair, a string, tá? Aí é que vem agora o pulo do gato. Prestem bem atenção, tá? Na hora de criar o texto jogar, para ficar com esse texto em cima do botão jogar, certo? A gente vai fazer o seguinte. Porque meu texto
sempre, obrigatoriamente sempre, fique enquadrado junto com esse botão, certo? Nós podemos definir as posições de X e Y dele, certo? Como usando as posições de X e Y do botão. Ou seja, eu vou criar uma posição X e Y baseada em botão jogar ponto X e botão jogar ponto Y. Por que ele vai fazer isso? Ele vai vir aqui, quando a gente faz isso, botão jogar ponto X e botão jogar ponto Y, nossa própria engine, devido à forma da língua de programação Lua, ele já sabe que eu vou ter que ir lá na variável botão jogar. Quando eu boto o ponto X, ele vai puxar o X de lá, do botão jogar. Da mesma forma que eu faço com Y, boto o botão jogar ponto Y, ele também vai lá na variável e ó, puxa a posição de Y. Aí é que está o pulo do gato. Porque aí tu não vai ficar perdendo tempo. Ai, qual era mesmo a localização do X? Qual era a posição do Y? Então, se você fizer dessa forma, fizer um chamamento naquela variável que tu quer atrelar, no caso aqui a gente quer atrelar ao botão jogar, aí a gente vai botar botão jogar ponto X, botão jogar ponto Y. Cara, é batata, é certo, tá? Então, fica a dica, é o pulo do gato, que é como eu coloquei aqui na minha própria anotação. Dessa forma se faz uma amarração da posição. Amarra a localização das duas variáveis. Não, no caso, Vitor, a gente está falando em termos de variáveis, a gente vai fazer a amarração com uma variável só, tá? Eu estou criando essa variável texto jogar, certo? Só que nas opções do texto jogar, ele não pede a posição X e a posição Y, não pede. Então, para eu deixar exatamente dentro daquele botão que eu estou criando, eu vou usar a posição X e vou usar a posição Y do botão. Esse texto não se refere a esse botão, então eu vou fazer o quê? Eu vou unir, é como se eu estivesse fazendo uma fusão de localização com o botão X ou com o botão e o texto, tá? Então, como eu já tenho aquela variável botão jogar criado com seus X e Y, eu só vou fazer um chamamento daquelas posições daquela variável. E assim eles criam esse elo, esse link, né? Então, ó, vai ficar assim. Vamos ver na prática como é que ele vai ficar. Então agora eu vou chamar o botão jogar, ó, botão jogar ponto X, e aqui eu boto botão jogar ponto Y. Vocês podem até perceber aí vou até subir aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Ó, vocês podem até perceber, ó, que aqui, ó, o ponto X ele tem uma coloração diferente do botão jogar, tá? Então ele já está interpretando isso como um chamamento da posição X da variável. A mesma forma vai acontecer com a posição Y. Boto lá botão jogar também, ó. Ponto Y, você vê que o Y já fica uma coisinha diferente. E aí agora eu preencho com o resto das informações que normalmente eu preencho quando estou colocando um texto. Tipo da fonte, tamanho da fonte, tá? Então vamos lá, para completar. 1000, e eu vou botar um 100zão de tamanho de fonte, certo? Vou salvar. Tá lá. Tá lá. Aí o que acontece? Para provar o pulo do gato, vamos mexer na posição do botão, que aí você vai ver que na hora que eu salvar na posição do botão, aquele texto vai mover junto com o botão. Eu não vou ficar perdendo tempo com aquilo dali. Então, nós temos aqui que o meu botão jogar está numa posição meio X e está 35% do eixo Y, eu vou fazer com que ele desça, certo? Vou mandar ele lá para baixo, já, tipo 70% do eixo Y. Ó, se eu botar aqui 70, ó, viram que o botão se movimentou e ao mesmo tempo o texto se movimentou. Caso contrário, na hora que eu mexesse na minha posição do eixo Y do meu botão,
eu teria que fazer a mesma coisa lá no meu texto do botão. Como eu criei esse elo entre os dois, eu preciso mexer só um, que no caso vai ser o botão que ele está servindo de referência para o texto. Show, né? Então, deixa eu voltar à posição que ele estava anteriormente para 35% e vou salvar. Voltou e o jogar foi junto. Massa. Tá? Então, esse é um dos pulos do gato que eu queria passar para vocês, né? Sempre que possível, eu vou estar trazendo essas novidades, essas práticas, boas práticas, né? Para evitar tempo. Nesse caso aqui também é aquela mesma coisa. É tudo questão de produtividade. Como eu falei no início da aula, se tu está trabalhando com uma equipe, numa empresa que tu tem tempo para entregar o projeto, tem tempo para fazer as coisas, a gente não pode ficar perdendo tempo, tendo que ficar quebrando a cabeça, como é que eu vou colocar, se eu mexer, e aí eu vou ter, se eu mexer a posição do botão, eu vou ter que mexer na posição do jogar. Esquece, cara. Faz esse link entre eles, que na hora que tu mexer o botão, mexe o texto. Beleza. Criei, né? Criei o meu botão jogar, criei e o meu botão texto, certo? Vamos agora repetir essa mesma informação, tá? Essa mesma informação que a gente colocou agora no nosso botão jogar, a gente agora vai criar o nosso botão tutorial. Calma. Poderia, mais lá na frente, quando eu estiver seguro, apto do que eu estou fazendo, eu posso simplesmente dar um Ctrl C ou Ctrl V. Mas, por enquanto, vamos digitando nosso códigozinho para fixar, tá? E treinar. Vamos agora criar o nosso botão tutorial. Vamos lá. Local, botão, tutorial, certo? Mesmo esquema do outro. Display, ponto, new, rounded bracket, toda aquela galerinha lá dentro. Vamos botar o paizinho, cena menu, certo? Sempre que você estiver trabalhando na cena, você tem que fazer esse chamamento. Se for cena menu, todos eles vão ser cena menu. Então, ter PCC cena menu. Se eu tiver lá no tutorial, cena tutorial. Se eu tiver no cena jogo e por aí vai, certo? Então, cena menu, meio X, que eu também quero que ele fique no meio, tal qual tá o botão jogar, tá? Botão tutorial, meio X, aqui o garotão, meio X, espacinho, vírgula para não esquecer, posição Y. A primeira posição a gente viu aqui, ó, que eu coloquei em 35%. Então assim, ó, vamos dar uma espaçada, 35%, vamos aumentar uns 15%. Vamos para 50%. Então vamos botar meio Y. Quero que fique bem no meio. Meio Y, que equivale a 50% do X, do Y, tá? A largura e altura. Vamos lá. No outro eu coloquei de largura 0,7, né? E botei no X 0,7 e no Y botei 0,7. Repete a mesma coisa, porque afinal de contas a gente quer larguras e alturas iguais, os botões têm que ficar igual. Estamos criando botão. Então vamos repetir a largura e a altura, certo? Então, X vezes, quanto é que foi que eu coloquei aqui? 0,7, 70%. 0,7, porque eu tenho que ficar abaixo dos 80%, que é o bloco, ok? E o Y, mesma coisa, 7% só. Ali era 70% do eixo X e agora 7% de altura. Y
vezes 0,07. E por último, o arredondamento. 100 também para ficar tudo igual. Criou o botãozão lá. Massa. Tá bem no meiozinho? Tá. Tô gostando da posição? Beleza. Não gostei. Vamos mexer nas variáveis. Tem necessidade agora? Não. Da mesma forma que a gente coloriu o nosso botão jogar, nós vamos colorir o nosso botão tutorial. Então, faz o chamamento, botão tutorial agora, 2 pontos, set fill color, mesma cor que a gente utilizou no botão de cima, padrão RGB, 0,006, 60% de azul. Salvei, tá lá o botãozão colorido. Beleza. Dá os espaços aqui. Aqui já se chama toque. Toque de código. Então, temos aqui a base do nosso botão tutorial, né? Então, vamos criar o texto do tutorial. Mesma coisa. Local, certo? Texto tutorial, né? A gente tinha o botão tutorial, agora vamos criar o texto tutorial. Texto tutorial, certo? Display, ponto, new text e as velhas opções de sempre, que são cena menu, isso, o texto, obviamente, tutorial, tirar o fixo, tutorial, aí o pulo do gato de novo, botão tutorial, ponto X e botão tutorial ponto Y, certo? E aí, por último, a fonte e o tamanho da fonte, que a gente também vai repetir. Tinha caído. E aí, vamos salvar. Apareceu lá o tutorial. Belezinha. Da mesma forma, com o botão do jogar, se eu for mexer nele, do jeito que ele está agora, o meu texto está amarrado junto ao botão. Certo? Próximo passo, nós vamos criar o nosso último botão. Certo? Que é o botão de créditos. Repetindo de novo, mesmo esquema. Local, botão, créditos, certo? Display, ponto, new, rounded, bracket, sai galera, cena, menu, meio X, qual foi o valor que eu coloquei aqui no botão do tutorial aqui? Eu coloquei meio Y, né? Ou seja, 50% do eixo Y. Então, como eu botei 15% a mais do botão jogar pro botão do tutorial, vou botar no crédito, se eu botar mais 15%, ele vai ficar em 65% da altura do eixo Y. Então, Y vezes 0,65. Como eu estou dizendo, sugestão. Tá? E aí, no meu largura e altura e tamanho do arredondamento, eu vou repetir igual aos demais botões, porque a gente está fazendo uma padronização, são 3 botões iguais. Então, por último, altura,
x vezes 0,7, ou largura, né? Aí altura vezes 0,07. Isso. E o nosso querido arredondamento, 100. Aparecer lá o botãozinho. Massa. Tudo certinho. Vamos colorir ele também da mesma forma que a gente fez o preenchimento de cor dos nossos 3 objetos anteriores, certo? Então eu chamo ele aqui, ó, botão créditos, 2 pontos, set fill color, mesma coisinha, 0,0,0.6, daquela separada marota. E salvamos. Beleza. Os 3 botãozinhos ali. Falta o quê? Falta o texto, meu filho. Falta o nosso textinho, né? Então, quando a gente for criar o nosso texto agora, a gente vai colocar o mesmo esquema. Só que a gente vai fazer o quê? Botão créditos.x, botão créditos.y. Vamos fazer de novo essa amarração. Local. Como a gente tem a nomenclatura que a gente está colocando igual. Texto, né? Porque o ideal é você também, as boas práticas, né? nessa questão de programação, é a gente criar um padrão das nossas variáveis. Como aqui eu estou colocando. Local, botão tutorial. Local, botão texto tutorial. Sempre nesse padrão. Então, eu estou criando agora o texto, eu já tenho ó, o texto jogar, o texto menu e vou criar agora o texto créditos, tá? Créditos, texto créditos, vamos lá, mesma coisa assim, display, ponto, new, text, paga a galera, cena, menu, o nosso texto, obviamente. Aí, lembrando, só para não ter erro, nesse ponto aqui, porque é um string de texto, eu posso colocar acentuação, tá? É preferível não se colocar acentuação em variáveis. Professor, posso colocar acento na variável? Pode, meu querido, mas não é o indicado, porque afinal de contas, como a gente falou, nossa linguagem de programação Lua, apesar de ser 100% nacional, ele foi desenvolvido com aquele padrão de inglês britânico. Então a gente sabe que a língua inglesa britânica não tem acentuação. Então vamos continuar criando nossas variáveis sem acentuação, só utilizando a acentuação em strings de texto, tá? Créditos, tá? Posso botar o acento sem problema. Fazer o chamamento da posição X, posição Y com referência ao botão créditos. E aí eu boto botão créditos, tirar esse fixa logo para não dar BO, ponto X e botão créditos ponto Y. E aí, como sempre, a nossa fonte e o tamanho da fonte. Essa fonte ainda padrão e tamanho 100, como eu tenho colocado em todos. Salvei, quem apareceu, nosso queridão créditos, tá? Aí, gente, o que é que acontece? O que é que vai acontecer, tá? A gente vai criar, depois de ter feito a criação dos nossos botões, a gente sabe que nesse momento tem algum motivo para não estar utilizando a biblioteca nativa do celular do Widget? Olha, Luiz Alberto,
Essa biblioteca eu tenho que dar uma estudada. Eu vou até anotar aqui porque, assim, tecnicamente eu estou repassando para vocês tudo que foi ensinado para a gente, entendeu? Vou ficar até questão de tempo. Mas eu posso dar uma olhada para ti e saber sobre essa biblioteca de widgets, para poder dar uma estudada para te dar um retorno depois. Mas num primeiro momento, a gente está utilizando essa biblioteca de Composer, todo jeito dessa forma, porque foi, vamos dizer assim, foi assim que eu aprendi. Sendo bem sincero contigo, entendeu? É por isso que a gente está utilizando. Então, é aquela coisa assim, a gente eu tento criar o conteúdo aqui, como a gente não tem tanto tempo e é um curso só de 3 meses, a gente tem que passar o mais rápido, o sucinto, a gente tem que plantar a sementinha. Muita coisa hoje, quando eu estou repassando para vocês, eu aprendi depois. Da mesma forma como tu está sempre se superando, procurando descobrir algo sobre a linguagem, como melhorar a tua forma de desenvolver. Isso é louvável o que tu está fazendo, tá? Isso é a mola propulsora de conhecimento. Curiosidade é sempre o maior impulsionador para a gente poder conhecer coisas novas. Então, é basicamente a resposta que eu tenho para te dar nesse momento a respeito. Eu vou pesquisar, tá? Eu vou pesquisar e aí posso te dar um retorno melhor. Mas a priori, eu estou te passando o que eu aprendi, até porque também a gente não tem como ficar explorando. A gente tem que plantar essa semente para ocorrer o que está acontecendo agora. A curiosidade de tu procurar saber melhor, tá? Então, voltando. Nesse primeiro momento, o que a gente fez? A gente criou já, né, basicamente, a nossa estrutura básica da nossa cena de menu, né? Nós temos lá o nosso texto, o menu, que depois também a gente viu que a gente já tem algumas fontes separadas. Nós vamos mudar essa questão na fonte dele, tá? Criamos o nosso bloco, que é esse fundozinho azul aqui. Criamos nossos 3 botões, né? Jogar, tutorial, crédito, tudo direitinho, tudo bonitinho. Só que se a gente for pegar o nosso simulador aqui, deixa eu limpar aqui, a gente vai ver que se eu clicar em cada um desses botões aqui, nada vai acontecer. Correto? Nada vai acontecer. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai simplesmente, né? Eu vou começar a fazer, porque depois do intervalo mesmo, propriamente dito, é que a gente vai finalizar essa parte bem direitinho das transições das cenas, tá? A gente, num primeiro momento, a gente pode colocar nós vamos trabalhar com o nosso evento de touch, que é o evento de toque, né? Tinha aquele evento de toque que era o tap, que era só um toque simples, que ele só registra que tu tocou na tela, mas a gente viu acho que foi módulo 10, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o PDF pra gente aqui. Tá aqui. 10. Não, módulo 11, desculpa. No nosso módulo 11, a gente viu que nosso evento de touch, né? Aqui, ó. No nosso evento de touch, a gente tem o event phase. A gente vai ver que tem o event phase. Que o event phase, ele vai verificar qual foi o tipo de toque que foi dado. No caso do nosso aqui, a gente vai trabalhar com o begun, que é o início de toque, que aí ele vai identificar quando foi feito um toque, tá? Então assim, ó, primeiro momento, né? Primeiro momento, o que é que eu vou fazer aqui? Dentro da nossa tela aqui, tá? Eu vou criar uma função chamada verifica toque. Simples assim, certo? Verifica toque. Então assim, ó, primeiro momento para a gente ver se vai funcionar, certo? Eu vou criar uma função dentro
da nossa função principal, né? Porque, como eu falei, tudo que a gente está digitando aqui, a gente está digitando dentro dessa função, por isso que está o end aqui no final, tá? Então eu vou botar aqui, ó, criação da função verifica toque, tá? Que ele vai fazer o quê? Essa função vai me dizer o que é que eu estou fazendo, onde é que eu estou tocando, se eu estou tocando no jogar, no tutorial ou nos créditos, e vou dar encaminhamento para ele. Mas antes, como sempre, a gente tem que meio que criar um protótipo para ver se isso vai funcionar, certo? Então, a gente voltando também naquela parte do evento de Tati, que a gente viu aqui do Begun, então a gente pode utilizar, nós vamos utilizar o Begun, tá? Por que o Begun? Porque o Begun vai ser sempre o toque inicial, tá? É o botão de entrada. Então vamos lá. Como é que eu vou criar essa função? Eu vou vir aqui, ó, function, certo? Nome da função eu vou colocar como verifica toque, verifica toque, certo? Dentro daqui, certo? Dentro daqui eu tenho que colocar aquele nosso querido amigo chamado event. Lembra lá nos PDFzinhos aqui, ó? Vou puxar de novo o PDFzinho aqui, ó. Se lembra do event? O que ele faz? Podemos verificar toques na tela com esse evento. Também podemos verificar diferentes tipos de toque. Então, quando eu vou criar a minha função verifica toque, eu tenho que obrigatoriamente colocar o event, que ele vai ser responsável para verificar se vai ser um evento de entrada, vai ser um evento de saída ou vai ser um evento de arrasto. Uma vez que aquele evento de cancelar, que eu falei em aulas anteriores, a gente não pode verificar porque são situações específicas. Quando uma tela desliga, quando a bateria acaba, isso a gente não tem como verificar no nosso simulador, tá? Então, vamos criar agora, tá? É a função verifica toque, tá? Primeiramente, para verificar se os botões estão funcionais ou não. Então, voltando para o nosso código, aqui eu vou colocar o event, tá? Porque ele vai fazer esse serviço de verificar se foi um toque de entrada ou se foi um toque de saída, tá? Já vejam que o nosso end aqui já está fechando a função. Show de bola, tá? Só que aí acontece, vou botar ele um pouquinho mais para baixo aqui para a gente poder digitar tranquilo. Quando eu fizer aqui o nosso if, vejam que o nosso VS Code já criou uma ligação do end com esse function, tá? Então, quando eu crio geralmente um if, ele me diz, ó, vejam só o que aconteceu quando eu dei o if. Isso é muito importante para depois a gente não ficar quebrando a cabeça, tá? Por isso que eu estou indo bem com calma hoje para colocar isso. Na hora que eu coloquei o if, o que ele fez para mim? If é uma palavra reservada que gera condição. Então ele botou if conditional then. Então ele já preencheu para mim. Se a condição tal que eu estou colocando, então o corpo do que vai acontecer, tá? Porque se eu não disser o que eu quero que ela faça, ela vai ficar ali, ó, caladinha na dela. Então você vê que toda vida que você começa uma condição, ele automaticamente tem que ter um end, tá? Se você estiver trabalhando aqui e ele não colocar esse end no final, tem que lembrar, gente, se eu coloquei um condicional, eu tenho que colocar um if no final. Botem isso na cabeça de vocês, tá? Da mesma forma como uma função, ela tem o início da function e no final ela tem um end, eu tenho que ter um end obrigatório, tá?
para essa minha condição inicial. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou checar o que? Eu vou checar se esse meu botão, qual foi a fase dele. Vamos lembrar lá como é que a gente faz. A gente usa, como exemplo de código, a gente usa o event phase. Lá no nosso queridão aqui, ó. Event phase. Aqui o exemplo, ó. Então eu tenho que colocar if event phase seja igual a begun, que é o início de toque que a gente vai utilizar, então print o início de toque. No caso, eu não vou dizer print de toque, início de toque, eu vou botar jogar, botão tutorial, botão crédito, porque nesse primeiro momento eu estou testando se os botões vão estar funcionais, certo? Então eu venho aqui, ó, if condition, aí eu boto event ponto phase, certo? Igual, que são os dois iguais, os dois símbolos de igual, tá? A begun. Então, o que é que você quer que eu faça, meu querido? Eu quero que você print botão jogar, botão, posso botar acentuação, porque é um string de texto, botão jogar, beleza, tranquilo. Aí o que acontece? Eu quero colocar também alguma informação a mais em relação aos outros botões. Aí eu posso colocar else if. Na hora que eu colocar o nosso querido else if, ó, else if, tá? Mesma coisa. Event target, posso até dar um enterzinho aqui, ó. Pronto. Else if event ponto phase igual a begun, que eu estou verificando somente o toque de entrada, then mesma coisa, print botão tutorial, tá? Aqui a mesma coisa, outra else if event phase igual begun, opa, then mesma coisa, print botão créditos, tá? Salvei. Aí o pulo do gato rola aqui, ó. Peraí, tá certo, peraí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Peraí. Deixa eu salvar aqui. Por que ele não tá printando? Salvei. Peraí. Tá. If. Ah, não, claro. Não, tá certo. Claro que não faz sentido. Desculpa, gente. Desculpa. Eu coloquei
o seguinte. Oh, meu Deus do céu, cabeça. Foi mal, gente. Ô, Luiz, só tu pode me salvar mesmo. Faz mesmo sentido não, gente. Desculpa. É porque, ó, primeiro eu tenho que identificar qual a fase de entrada. Depois eu tenho que dizer qual vai ser eu tenho que colocar um if antes. Eu tenho que colocar um if do event target para ele identificar que foi o botão jogar que foi acionado. Perfeitamente. Desculpa. Faltou uma linha aqui que esculhambou todo o código. Então vamos lá. If. O que ele já fez de novo? Já colocou outro end aqui. Então vou ter 3 ends no final, tá? Não esqueçam disso. Luiz, valeu, mano. Salvou de novo, Luiz Alberto. Vamos lá. If event target. Tira o caps lock, amaldiçoado. Event ponto target, que aí ele vai ver quem é que vai estar sendo acionado, que no caso event target vai ser o meu botão jogar, certo? Aí o que ele vai fazer? Then, aí sim, ele pode me printar. Print botão jogar, certo? Se eu salvar aqui, ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele está esperando aqui eu fechar o botão jogar. Eu não coloquei a referência do botão jogar. Go to scene. Ah, tá certo. Fosse um go to scene, tá certo. If condition. Não coloquei go to scene. Deixa eu botar um jogar. Deixa eu ver o que tá rolando aqui, galera. Pera aí. 4-4. Conditional. Deixa eu tirar esse. Ah, tá. Oxi, meu Deus do céu. Por que ele saiu aqui do negócio aqui? Ah, tá aqui, tá certo. Encontrei o erro, tá aqui, ó. Repetindo aqui, meu patrão, pelo amor de Deus. Aqui, cara. A hora que eu dei o tab, ele pulou a tela. Pronto. Tá vendo como às vezes uma vaciladinha aqui ele pula? Então aqui, ó, na condição dele, que no caso é o event target, ele vai verificar se então vamos de novo. Se no evento de fase, que é o toque inicial, então ele verificar que o evento acionou o botão jogar, então ele vai printar o botão jogar. Coisa séria. Mas ainda não está funcionando, né? Tem uma coisa errada aqui. Acho que é esse. Deixa eu ver se é o print que eu tirei aqui da volta, querido. Sim, o event listener lá no final do código. Putz, é verdade. Sem o event listener ele não vai fazer ouvir a chamada da função. E garoto, só vocês mesmo para me salvar. Eu só tinha criado aqui, ó. Então, o que a gente tem que fazer? Nesse finalzinho aqui, eu tenho que adicionar o event listener para ele escutar logo aqui no final eu tenho que colocar o escutador dele. No caso é botão. Botão. 2 pontos. Eu acho que eu já sei o que é isso. É assim, intervalo. Botão jogar. 2 pontos. ADD Event Listener. Que aí ele vai. O que ele vai escutar? O touch. E vai fazer o verifica toque, que é a função que eu criei.
Se eu não chamar a função, ela não vai executar, né, gente? Tem que dar com um gato morto na cabeça mesmo. Até miar. Nada contra os gatos, eu dou mau valor. O que foi que eu errei agora? Go to scene. Linha 7. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos pro intervalo. Quando eu voltar aqui eu consigo resolver. Tá certo? Ah, tô precisando de uma pausazinha. Vamos pro intervalo. Quando eu voltar com certeza eu vou resolver isso aqui, tá, gente? Desculpa aí. Que as strings aqui estão... a string, ó. Aí, ó. E caba bom aí, ó. Agora vai. Dizendo, ó. Não. Daí o meu. Unfinished string near. Ah, tá aqui, ó. Ele não tá dizendo que eu não fechei aqui. Tá reclamando, ó. Oxi. Ah, foi isso. Eu esqueci. Na hora que eu passei, ele não deu a vírgula. Tá dando erro de função. Botão jogar. Não, o return já tá aqui no final. Não é o return, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo. Na volta aqui vai dar certo. Tá? Vamos lá. Que a minha cabeça aqui já tá começando a dar tilt. Então, 9h20, 9h21 a gente se volta aqui.